Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Eita, parece só aquele lado ali. Todos encontraram? Amém. Pois vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória. A Síria, era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e lhe levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar-o da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, porque se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farvá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disse: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, majestoso Deus, Senhor Jesus, nós amamos a Tua presença.
Amamos estar, meu Deus, neste lugar, Deus, reunidos em Teu nome, Senhor. Ó Deus soberano, amamos a Tua palavra, Senhor. E o nosso desejo, Deus, nesta noite, é que o Teu Espírito Santo nos traga a iluminação, nos traga o discernimento, abra as nossas mentes e os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor. E que nada nem ninguém roube esta palavra dos nossos corações, Senhor. E que ela gere frutos a 100 por 1, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós acabamos de ler um relato que fala da história desse homem chamado Naamã. Diz que ele era um oficial, um herói de guerra, um homem de muito conceito, de muito reconhecimento na Síria, homem de nome, de respeito naquele lugar, reconhecido até pelo rei da Síria. Mas este homem, ele sofria de uma doença, apesar de toda a riqueza e reconhecimento que ele tinha, ele era uma pessoa doente. E quando se fala da questão da doença de Naamã, o termo que se coloca, o termo no hebraico, não deixa claro qual era esse tipo de lepra, né? Porque quando é colocado esse termo no hebraico, dá-se a entender qualquer tipo de doença de pele, de lepra. Então, não se diz se essa lepra que Naamã tinha era mesmo uma lepra ali, que tomava todo o seu corpo, algo grave, algo muito contagioso, ou era uma lepra, poderia dizer assim, num termo mais leigo, uma lepra mais leve, uma doença de pele mais leve. Porque se observa que Naamã, ele não vivia isolado. Ele vivia ali no meio das pessoas, no meio da sociedade, no convívio. Ele não se isolava como era lei, como era tradição para os judeus. Porque para os judeus, aquele que tinha lepra tinha que se isolar, tinha que ser recluso, tinha que ser excluído do meio da sociedade para que não contaminasse outras pessoas. E aqui a gente observa que Naamã convivia com outras pessoas. Então, muitos estudiosos alegam que a doença, a lepra que ele tinha, não era uma lepra assim tão contagiosa, assim, algo tão grave. Outra hipótese que se dá é que ele mesmo tendo uma lepra grave, uma doença de pele grave, porque a lepra quando era realmente algo grave, eram as feridas que tomavam todo o seu corpo, e aquelas feridas eram tantas que muitas vezes ali ficava cheios de pus e começava a exalar um cheiro nada agradável. Então, muitas pessoas realmente eram excluídas por conta disso também. E Naamã, ele não era excluído do meio, do convívio das pessoas, também por se acreditar que o povo dele, que era o povo sírio, não tinha essa tradição, como o povo judeu. O povo judeu já tinha essa tradição, já tinha essa lei de não ter contato com pessoas que tinham lepra. Então, algumas pessoas, alguns estudiosos têm essas duas vertentes. Tanto que ele poderia ter uma lepra mais suave, como também porque ele não tinham essa tradição que os judeus tinham de excluir essas pessoas que estavam com essa doença. Mas, enfim, voltando para cá. Naamã era um oficial de guerra, um homem reconhecido, mas que estava doente. E aí, tinha uma moça, uma jovem, uma menina, que foi trazida de cativeiro de Israel. E essa moça servia a esposa de Naamã. E aí, um determinado dia, ela disse assim, olha, se o meu senhor, que era Naamã,
fosse até o profeta que mora em Samaria, certamente ele seria curado dessa lepra. E aí, com certeza, a mulher de Naamã contou isso para Naamã. E aí Naamã foi falar com o rei. E ali o rei, que era inimigo de Israel, movido ali pela fé de Naamã, pela vontade que Naamã tinha de ser curado, enviou uma carta ao rei de Israel, para que ele desse permissão que Naamã entrasse em Israel, para que ali ele fosse curado, porque essa jovem tinha dado essa informação, que havia um homem lá que poderia curar Naamã. E aí a gente vê o resto da história, que aí o primeiro rei de Israel fica ali meio conturbado, mas como assim? Vai enviar esse homem para cá? Tem alguma coisa errada? Será que eles não querem invadir ou alguma coisa assim parecida? E aí o profeta Eliseu diz assim, permite, deixe que ele venha, para que ele veja que há profeta em Israel. E quando Naamã chega lá com seus carros, seus cavalos, e ele nem vai até de encontro, Eliseu nem vai até de encontro a Naamã. Não foi assim, o Naamã chegou e Eliseu foi correndo e lá foi curado. Não. Eliseu enviou um mensageiro para falar com Naamã. Naamã ficou indignado. Mas rapaz, tipo assim, porque Naamã estava acostumado. Ele era assim um homem de fama, de reconhecimento, e ele achava que quando ele chegasse lá, Eliseu iria receber ele, fazer ali coisas miraculosas, tremendas, e ele receberia a sua cura, como ele mesmo falou. Eu estou indignado porque eu pensei que quando eu chegasse aqui, este homem, esse profeta, viria até mim e colocaria suas mãos sobre a lepra e ali invocaria o nome do seu Deus e eu seria curado. Mas foi totalmente diferente do que Naamã tinha pensado na sua cabeça. Eliseu nem foi até Naamã. Eliseu enviou um mensageiro para falar com Naamã. Vai lá até Naamã e diz, olha, mergulha aí 7 vezes no Jordão que você será curado. Pronto. Naamã muito tempo sofria com essa doença, com essa peleja, com essa luta. E de repente a solução era tão simples assim, tão fácil, tão prático. Mas aí Naamã queria uma complicação, queria complicar o que era simples. E disse, não, mas como assim? Ele já estava indignado por não ter sido recebido da forma que ele imaginou. Agora estão dizendo para ele mergulhar no Jordão, sendo que lá onde ele mora, lá nas regiões de Damasco, tem rios, tem águas melhores do que o Jordão. E estão me dizendo para mergulhar aqui nesse Jordão 7 vezes? Será que estão menosprezando o que nós temos? Então Naamã se encheu de orgulho. E aí veio um dos seus homens lá e disse, mas meu pai, meu senhor, se ele dissesse para o senhor fazer algo difícil, o senhor não faria? Ele está lhe dizendo para fazer algo simples, vai lá, faz. Então deu a luz na vida de Naamã esse rapaz. E aí Naamã fez e foi curado. E o título dessa mensagem é O Caminho da Cura. Aqui nós falamos sobre a jornada de Naamã, o caminho de Naamã até a sua cura, até ele ser curado da sua doença. E nós observamos, se a gente for analisar essa história em tópicos, em linhas, em momentos, em coisas que Naamã teve que fazer até chegar à sua cura, nós iremos reconhecer algumas coisas na vida de Naamã, que Naamã teve que fazer para chegar à sua cura, e do que nós temos que fazer também para chegar até a nossa cura. Amém? Então, a primeira coisa que Naamã teve que fazer, Naamã teve que reconhecer a sua doença.
Naamã teve que admitir que era doente, que tinha uma enfermidade, que tinha uma doença nele, reconhecer as suas feridas, as suas dores. Naamã teve que reconhecer, porque no momento que ele recebe a notícia, ali aquela informação daquela menina, que havia um profeta, um homem que poderia lhe curar em Samaria, ele teve ali que falar para as pessoas, falar para o rei, ele teve que reconhecer que ele precisaria da cura. Porque como é que eu vou ser curado de algo que eu não reconheço que eu tenho? Como é que eu vou solucionar um problema em mim, se eu não reconheço que eu tenho esse problema? Como é que eu vou sarar uma ferida em mim, se eu não reconheço que eu tenho esta ferida? Como é que eu vou ser curado de um pecado, de um vício, de algo dentro de mim, se eu não reconheço este pecado, se eu não reconheço este erro, se eu não reconheço que eu preciso ser curado? Então, o primeiro passo na vida de Naamã foi reconhecer que ele era doente, que ele precisava de cura, que ele precisaria desta cura. Ele teve que reconhecer a sua lepra, por mais que fosse ali uma coisa horrenda, porque naquela época realmente alguém que tinha lepra era algo terrível. Não tem hoje os medicamentos que possuem, a ciência que há hoje não existia naquela época. Então era algo terrível. E ele teve que admitir que tinha essa doença para que ele alcançasse a cura. E muitas vezes nós temos que seguir esses passos, todas as vezes, na verdade. O primeiro passo é reconhecendo que nós temos um problema, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo os nossos erros. Porque como é que eu vou me achegar a Deus pedindo cura de algo que eu não acho que eu não preciso? Eu não preciso ser curado disso, está tudo bem comigo. Eu consigo conviver com esse pecado, eu consigo conviver com essa dor, eu consigo conviver com essa ferida. Naamã poderia ter passado a vida toda doente. A vida toda com feridas no seu corpo, a vida toda sofrendo, se ele não tivesse reconhecido que ele estava doente, que ele precisava de ajuda. Então, o primeiro passo é reconhecer que está doente, reconhecer que precisa de ajuda. E o segundo passo é renunciar. Renunciar porque Naamã, ele teve naquele momento que se submeter. Submeter a sair do seu conforto, do lugar de onde ele estava, porque entende-se que por ele ser um homem reconhecido, um oficial de guerra, de muito reconhecimento, ele vivia confortável, ele tinha suas riquezas. Então ele teve que renunciar por hora aquilo que ele tinha, o conforto que ele tinha, para caminhar nessa jornada de cura. Deixar de lado as coisas pessoais, os desejos pessoais, as vontades pessoais, para ir nessa jornada de cura, para ir neste caminho de cura, até o profeta Eliseu. Então, o primeiro passo é renunciar. Renunciar o nosso eu, renunciar as nossas vontades. O primeiro passo é você reconhecermos que precisamos de ajuda. Eu não vou conseguir sozinho. Eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso de ajuda. E o segundo passo é: eu não posso fazer a minha vontade. Como eu falei no culto de quarta-feira, o nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente ouve das pessoas dizendo que vão aceitar servir ao Senhor Jesus, que vão
viver uma vida para Jesus somente quando sentir no seu coração. Mas o nosso coração é enganoso. O nosso coração muitas vezes quer cumprir a nossa vontade, o desejo da carne, o desejo do eu. Mas o Senhor disse que nós temos que renunciar. Nós temos que nos entregar por inteiro, deixar as nossas vontades, o nosso eu de lado. E o terceiro passo é fé. Porque para Naamã ter saído da sua terra e ter ido até o profeta Eliseu, ele precisou de fé. Ele precisou acreditar que ali haveria um homem que tinha um Deus, a qual esse homem servia, que poderia curá-lo. Então nós precisamos ter fé e confiar que Deus irá sarar as nossas feridas, irá curar o nosso interior, irá restaurar as nossas vidas, irá nos sarar por inteiro. E o terceiro passo, eu estou em qual passo? Qual? É o quarto, né? Obrigada. Estão prestando atenção. Um ponto para vocês. O quarto ponto é obediência. Obediência. Obedecer sem questionar. Vocês lembram quando a gente estava lendo esse relato aqui, que chegando Naamã lá, onde estava na cidade lá do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu diz para ele mergulhar nas águas do Jordão, e ele começa a questionar, lembram? Sim, eu lembro. Eles começam a questionar, ele começou a questionar, aliás, o que o profeta Eliseu tinha lhe mandado. E não queria fazer, não queria obedecer, começou a indagar que na sua região ali haveria lugares melhores, águas melhores, para ele poder mergulhar. Ele esperava que Eliseu fizesse algo grandioso, algo realmente assim, inacreditável, para que ele fosse curado. Ele chegou lá com uma resposta pré-definida na sua cabeça. Ele queria ouvir o que ele queria ouvir. Ele colocou na cabeça algo que ele queria que acontecesse, que Eliseu fizesse. Não se deixou ali confiar plenamente na vontade de Deus, porque afinal de contas ele ainda nem conhecia direito o nosso Deus. Então chegando lá ele se questionou, começou a questionar o que o profeta Eliseu havia ordenado para ele. E acontece isso muitas vezes conosco. Nós começamos a questionar a vontade de Deus, o que Deus quer que nós façamos, as ordens, as instruções que Deus nos dá. Às vezes nós colocamos uma coisa na nossa cabeça e queremos que Deus nos responda da maneira que nós colocamos na nossa imaginação. Queremos orar a Deus, mas ali quando nós estamos orando, nós já estamos ali orando com a intenção de que Deus responda do jeito que a gente quer. Deus, eu quero tanto isso, isso, isso. E se Deus responder não? E se a resposta de Deus for negativa à sua vontade, for contrária à minha vontade, for contrária ao que eu quero? Porque eu tenho que me adequar à vontade de Deus. Não Deus tem que se adequar às minhas vontades. Afinal de contas, Ele é Deus. E eu sou apenas criatura e filha dEle. Ele que tem que me dar as ordens, as instruções para me seguir. Ele que sabe de todas as coisas. Ele está desde o princípio e vai estar eternamente. Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Então como é que eu vou questionar a vontade de Deus para mim? Vou questionar a instrução de Deus para mim? Ah, mas eu não queria isso.
Eu não queria desse jeito, eu queria de uma maneira mais fácil, mais simples. Ó Deus, me dá isso, e aí a gente quer que no final da oração caia do céu o milagre, a cura, a provisão. E muitas vezes não é assim. Às vezes exige de nós mais esforço, às vezes exige de nós mais espera, mais paciência. Às vezes exige de nós um tempo a mais para que o Senhor nos capacite para receber, porque nós não estamos prontos ainda para receber o que pedimos. Porque Ele sabe o momento certo, a hora certa, quando Ele vai agir. O nosso papel é o quê? Confiar. Confiar que o nosso Deus tem o melhor para a gente. Confiar na sua resposta. E se deixar levar pela vontade de Deus. Caminhar seguindo as suas instruções. Ah, mas eu não consigo ouvir Deus. Está aqui, meu filho. Bem aqui. Na palavra de Deus. Na sua palavra tem todas as instruções. Tudo o que você deve fazer. Onde você deve andar. Como você deve falar. Tudo está aqui. Tudo está neste livro que Ele nos deixou. Então siga essas instruções, porque é o melhor para você. É o melhor para nós. E espere, confie no Senhor. Não vá seguindo apenas a sua vontade. Faça como Jesus. E olha que no caso de Jesus foi algo assim que ninguém sabe, né? A sua dor. Quando Jesus ali fez a sua oração e diz: ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus ali expressou o que Ele queria. Então não é errado você expressar o que você quer. Deus, eu quero isso. Mas Jesus também falou que seja feita a tua vontade e não a minha. E olha só o que aconteceu. Jesus, o Filho de Deus, recebeu um não de Deus. Não foi feito segundo o que Jesus queria. Mas Ele teve que passar por aquilo tudo, porque era o único caminho para que nós alcançássemos a salvação. Então, muitas vezes, o caminho que Deus quer para a gente é mais difícil, é mais longo. Mas o resultado, o fruto dessa jornada será algo grandioso. Será algo maravilhoso, como foi com Jesus. Apesar de não ter recebido o que Ele pediu, mas o impacto daquilo que Ele recebeu foi bem maior, grandioso, e é por isso que você e eu estamos aqui hoje, por causa disso. Então pense muito bem, quando você fizer algo, um pedido para Deus. Porque se a resposta de Deus for não para você, apenas confie que Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o melhor. Porque o benefício, muitas vezes, a gente espera só para a gente. A gente quer ser abençoado, quer receber todas as bênçãos, mas Deus vê além. Deus vê muito além do que nós enxergamos. Ele quer frutos, Ele quer frutificar aquilo que Ele nos dá. Ele não nos dá algo para nós guardarmos, mas Ele nos dá algo para que esse algo gere frutos. Para que esse algo sirva de bênção na vida de outras pessoas também. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, é isso que eu enxergo, Deus ensinando. Que quando Deus me dá algo,
Quando Deus me dá um talento, quando Deus me dá um dom, quando Deus me abençoa com alguma coisa, seja ela material ou imaterial, aquilo não é só para mim. Mas Deus quer que aquilo gere frutos. Que aquilo se multiplique para outras pessoas também. Para que outras pessoas sejam abençoadas pela bênção que eu recebi. É assim que eu vejo Deus trabalhar. E é assim que Deus tem trabalhado sempre na minha vida. E voltando aqui, nesse caminho de cura, é importante termos próximo de nós pessoas que nos direcionem à vontade de Deus. Pessoas que nos aproximem de Deus. Pessoas que muitas vezes nos dêem um saculejo e digam assim: meu filho, favor, né? Vamos se aluir. Igual foi com o servo, o rapaz aqui que falou com Naamã. Que disse: meu senhor, meu pai, se ele lhe pedisse algo difícil, o senhor não teria feito? Ele está lhe pedindo algo fácil, porque o senhor não faz logo? Então é importante neste caminho de cura, nós termos próximo de nós pessoas que nos aproximem da vontade de Deus. Bons conselheiros, aqueles que sabem falar o que Deus quer que façamos. Não pessoas que nos distanciem da vontade de Deus, mas pessoas que nos levem para mais perto de Deus. E muitas vezes vai ser ruim. Ah, rapaz, muitas vezes você receber um saculejo vai ser ruim. Você não acha que Naamã se sentiu de certa forma ofendido? Porque o seu ali, o rapaz, disse: mas Senhor, oxe, tipo assim, meu Deus, o senhor não está percebendo? Ele está lhe pedindo algo fácil. Se fosse algo difícil, o Senhor faria. Então muitas vezes nós vamos receber palavras duras, conselhos, exortações duras, mas para que a gente acorde, para que a gente tome um rumo, para que a gente abra os olhos. E aí você observa se é de Deus, se este conselho que esta pessoa está lhe dando, está lhe levando para mais perto de Deus, então realmente aí é seu amigo. Amigos são aqueles que te aproximam de Deus, que te direcionam, que te apontam o caminho dos céus. Estes são os amigos. Esses são aqueles que querem o teu bem, muitas vezes com palavras duras, mas essas palavras duras são para o nosso bem, não para o nosso mal. Assim como os nossos pais muitas vezes tinham que dizer, ou ainda têm, no caso de vocês que ainda moram com os pais, tem que dizer palavras duras. Mas essas palavras duras são para o nosso bem, para que a gente acorde, para que a gente tome o rumo, desperte. Então é bom, muito bom, ter perto de nós pessoas que nos encorajem a nos levantar, a estar perto de Deus, a nos aproximar da vontade de Deus. Amém? E o outro passo é gratidão. No momento ali em que Naamã recebeu a sua cura, Naamã, apesar de não ter sido da forma que ele imaginou na sua cabeça, mas ele se sentiu tão grato ao Senhor, que ele ali começou a oferecer as coisas que ele tinha e Eliseu não aceitou, porque ele estava acostumado ali a servir deuses pagãos, que muitas vezes esses homens, esses falsos profetas que serviam esses deuses pagãos recebiam algo em troca para fazer algum trabalho. Mas o profeta Eliseu não quis. Não, rapaz, eu não quero isso daí. E aí, Naamã disse, olha, vamos ler, para mim não falar errado. No versículo 17, do capítulo 5, 2 Reis.
Amém? Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha só, que coisa maravilhosa. Este homem, Naamã, ele não foi restaurado somente no seu corpo, mas no momento que ele mergulhou no Jordão ali, todas aquelas 7 vezes, a sua alma também foi restaurada. Porque ele se encontrava tão grato a Deus, que ele diz: olha, me deixa levar um pouco desta terra, da terra ali de Israel. Ele queria levar um pouco da terra de Israel, para levar até a sua cidade e ali montar um altar ao Senhor, porque ele disse: não oferecerei mais holocaustos a outros deuses, senão ao Senhor. Olha só. Então, ele não foi curado somente da sua doença física, ele foi curado também da sua doença interior. A sua vida foi restaurada, todo o seu ser foi transformado, porque ele decidiu trilhar este caminho da cura. E reconheceu o Senhor como seu Senhor, como aquele que salvou a sua vida. E nós precisamos agir como Naamã, ser gratos ao que o Senhor faz, ao que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, como fala lá em Provérbios. Reconhecer Deus nos nossos caminhos, confiar no Senhor e reconhecer Ele nos nossos caminhos. Dizer realmente que nós estamos aqui por causa dEle, por meio dEle. Sem Ele não seríamos nada. É por causa do nosso Deus que nós vivemos. É por causa do nosso Deus que nós temos a esperança e a fé de ter uma vida eterna. É por causa dEle. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Saber que o Senhor está aqui, saber que o Senhor estará lá comigo, saber que o Senhor estava antes, é reconhecer que o nosso Deus tem trabalhado em nosso favor e que Ele tem cuidado de nós. E no final de tudo, Eliseu lhe disse: vai em paz. Então, o final de tudo, este caminho de cura é perdão e paz. Foi isso que Eliseu recebeu. Então, eu não sei qual é a sua jornada nesse momento, que parte do caminho você está. Se você já trilhou, se você está trilhando algum desses caminhos. Mas o que eu tenho a te dizer é para você não desanimar, para você confiar, continuar obedecendo as instruções do Senhor, os comandos do Senhor. Por mais que seja difícil e doloroso, muitas vezes até chega a ser insuportável, fazer tudo isso por causa do orgulho, por causa da dor, mas certamente o final será grandioso e maravilhoso para todos nós. Amém? Glória a Deus. Então fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você estivesse doente e alguém te oferecesse a cura por uma grande quantia em dinheiro, eu sei que alguém faria de tudo, venderia os seus bens, pediria emprestado para conseguir pagar, para ter essa cura. A palavra de Deus diz
E o Senhor Jesus fala, lá em Mateus capítulo 9, versículo 12, que Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E muitas vezes, nós nos encontramos assim, não doentes do corpo, mas doentes na alma. E o que o Senhor pede não é uma grande quantia em dinheiro. O Senhor não quer o nosso dinheiro para que sejamos curados. Ele nos dá cura gratuitamente, de graça. Tudo que nós precisamos fazer é nos arrepender, é confessar. Porque Ele nos diz na sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Naamã não foi somente curado da sua lepra. Naamã foi curado na sua alma. Toda a sua vida foi restaurada. Porque Naamã decidiu confiar, renunciar, reconhecer, ter humildade, ter fé, obedecer. Tudo que nós precisamos fazer é reconhecer que precisamos de Jesus, reconhecer que nós precisamos de Jesus, que precisamos dEle. O Senhor te oferece de graça a cura. Está totalmente à disposição. Mas como ser curado de algo que eu não reconheço que tenho? Que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Deus, traz, Senhor. Traz a cura, Deus. Nos direciona, Senhor, neste caminho. Oh Deus. Oh Senhor. Vem com as tuas águas, Pai, e nos lava. E nos lava, Senhor. Tirando de nós toda a impureza, toda a enfermidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Grandioso Deus. Grandioso Deus. Se há alguém nesta noite que quer receber desta cura, que quer trilhar este caminho de cura,
em renúncia, em obediência, em reconhecimento, em humildade e fé. Eu te convido nessa noite a vir aqui à frente, para que nós estejamos orando pela sua vida. Selando esta aliança que você estará fazendo com o teu Deus, com o nosso Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.